Você sabe o que é VEB? Você sabe o significado dessa sigla? Significa Velha Escola Brasil. E hoje nesse vídeo eu vou trazer para você um pouco dessa história, a história automobilista, tá? Tem outras coisas também que aconteceram, né? Mas hoje o foco é sobre automóvel. E por deixa, eu tenho meu Opala, estou montando nesse estilo VEB. Então eu vou falar um pouquinho da história para vocês e aí depois eu mostro para vocês o meu carro que está sendo feito também, tá bom? E aí galera, beleza? Este é o canal House Cars, sejam todos bem-vindos. Bom, então, prosseguindo, nos anos 70, final dos anos 70, tá? Até os anos 90, o Brasil passou por uma crise, onde foi proibido a exportação de qualquer mercadoria, qualquer coisa de fora. E então, aonde a indústria brasileira sobressaiu, né? Com seus carros Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet, onde Fuscas, Brasília, na época foi o auge, né? E aí o pessoal cansado da mesmice, o pessoal que gosta de uma tunagem, gosta de equipar seus carros, eles procuraram uma solução inspirado na divisão 1, 2 e 3. Se eu não me engano, a divisão 3 é de Opala. Então, onde o pessoal corria com seus carros de rua preparados para a pista. Então, isso foi uma grande inspiração para o pessoal colocar isso em prática também na rua, tá? Então o que eles faziam a modificação? Eram colocados rodas pequenas, diferente de hoje, que o pessoal usa tudo roda grande, quanto maior a roda, mais bacana. Naquela época era o contrário, quanto menor a roda, mais legal ficava o carro. Então eles usavam muito a roda 14 e a roda 13. Como o Fusca ele saía já de fábrica com roda 15 e pneu grande, então imagine você colocar uma roda 13, um pneuzinho balãozão e uma roda muito taluda. Eles usavam roda bem grande na época, umas talas enormes, muitas rodas vinham até com duas talas, a traseira maior, então isso deixava o carro já mais baixo automaticamente. E aí aquele jeitinho maroto, aquela cortadinha de mola, o carro ficava bem baixo. Aí eles vinham com essa preparação, foi muito moda na época, eles usavam muito farol de milha, farol auxiliares, né? Para dar uma incrementada um pouco na frente, deixar mais agressivo. Eles trocavam lanterna, tiravam as lanternas âmbar, né, que é as laranjas, para colocar as lanternas acrílicas, as lanternas fumês. Muitos carros não tinham lanterna fumê, o pessoal usava muito verniz vitral. Quem é das antigas vai estar sabendo o que eu estou falando, para dar aquela escurecida, deixar um pouco mais agressivo. E eles mexiam muito no motor do carro também, trocavam comando, colocavam carburadores maiores, aí que a Weber, né, a 40 e a 44, entrou em alta também para dar aquela tunada, usavam um comandão forte e fazia a preparação, colocavam um escapamento, na época tinha Cadron, tinha outras marcas, né, que deixavam o carro com um ronco bem potente, bem agressivo, e é o que eles podiam fazer na época. Respeito da interna do carro, eles trocavam um volante, tinha uma gama de volantes antigos, esportivo bacana, tinha muitas pessoas que usavam volantes esportivos de outros carros também. Naquela época o banco dos carros não tinha conforto, né? Eles eram de mola, de couro, então isso esquentava demais. Aí chegou a Procar com os banquinhos mais esportivos, né? Seria o nosso Recaro de hoje em dia. Tinha a Probel, que era um pouco mais barato para o pessoalzinho aí que não tinha tanta aquisição financeira. E mudavam isso, colocavam rádio. Na época tinha o TKR, Rodstar, os rádios que tinham bastante nome, tinha o Aiko, tinha uma gama de rádios nacionais que também faziam sucesso. E aí chegaram os amplificadores Tojo, tinha amplificador motorrádio também. E diferente do que é hoje, antigamente não se batia grave, era o contrário. Os amplificadores amplificavam muito agudo, então ficava aquele som fino e alto mesmo, era bem gritante o som. Eu que tenho uma idade assim, não sou velho, mas peguei uma parte disso, né?
O meu pai teve carro com esses amplificadores, então eu lembro bem. Os graves vieram já, eu acredito eu, nos anos 2000 em diante, que começaram a chegar os módulos, as caixas de grave. Até então era só esses dispositivos, né, para amplificar o som mesmo, deixar o som alto. E aí trocava manopla de câmbio, colocava pedaleirinha, que na época nem tinha essas pedaleiras bonitas que tem hoje, umas pedaleirinhas comum, mas dava já um certo charme no carro, né? Então é isso aí, galera. Então esse é o resumo um pouco do que é VEB, tá? Aí a gente pode até falando mais um pouco, depois eu vou mostrando também no meu carro o que eu já estou fazendo. O meu projeto tá no começo ainda, tá? Já tenho bastante coisa para fazer, mas eu estou me divertindo muito. Esse garimpo de peça, ficar procurando peças antigas, não é fácil, mas é divertido. Quando você encontra uma coisa de época, é caro, o pessoal tá metendo a faca sem dó, porque é uma coisa exclusiva, né? Você não vai na loja e compra, então é uma coisa que é o preço que o cara quer, né? É mais ou menos como vale o carro antigo hoje, é o preço que o proprietário quer, queira ou não, é a opção de quem vai comprar. Então, beleza, pessoal? Acompanhe então que eu vou dar um giro aí no carro e a gente vai falando mais um pouco sobre a VEB. Bom, galera, então falando um pouco do meu carro para vocês, então eu tô usando uma roda da Ital Magnésio, tá? O nome da roda é Chromius. Essa roda eu não sei dizer para vocês em que ano ela foi lançada, mas pelo um pouco que eu puxei para vocês, eu acho que é na década de 70. Essa roda ela foi produzida aqui no Brasil mesmo, tá? Tem uma outra roda que ela é bem parecida com essa. Já vi bastante lugares dessa roda. Muda aqui os quadradinhos aí da roda. O meu é mais arredondado e o outro ele é mais quadrado. A diferença de uma para outra pelo que eu já vi. E os que saem também nos Fuscas, né, que foi feito por Fusca, ela é um pouco diferente. Ela não tem esse afundado onde é os parafusos da roda. Ele é mais plano, mais liso. Bom, como era então de época, né, era usado os faróis auxiliares, no caso os faróis de milha. A maioria das vezes colocava embaixo no para-choque, onde eu coloquei. Nos Fuscas eles colocam também em cima do para-choque o farol redondo, né, também dá um ar bem esportivo no carro, dá uma aparência mais bruta, né, mais esporte, não fica só o para-chocão liso. Esse aqui é um farolzinho CBS RL2 e auxilia bastante também, não só esteticamente, porque esses carros antigos eles são bem ruins de farol, né, então dá uma auxiliada aí bem bacana aí. Outra coisa também que eu pesquisei, e eu já tinha feito no meu carro, até pelo estilo anterior que eu tava usando nele, nos anos 80, já não se usava assim os cromos do carro, tanto para carros esportivos. Era mais os carros completos, os carros mais clássicos que vinham com friso cromado, né? E os carros mais simples ou os esportivos já vinham com detalhes pretos, saiu os cromos do carro. Então eu fiz o envelopamento dos cromos, deletei todos os cromos do carro, inclusive hoje se faz, né? Até eles falam chrome delete, mas na época a gente retirava, né, os cromos do carro. No caso era pintado, eu fiz envelopado para não perder o cromo, né. Hoje em dia um jogo de friso é muito caro, então a gente não pode estragar, remeter à época, mas se um dia quiser voltar, o borrachão também ele tinha o friso cromado, eu fiz ele em laranja para dar um ar mais esportivo no carro um pouco e combinar com as faixas do capô também que eu fiz na época. Então foi deletado todos os cromos em volta do farol, tudo certinho, foi deletado tudo.
E na traseira do carro, como eu comentei no vídeo, a gente colocava geralmente as lanternas, setas, as esportivas, né? Ou acrílica ou a fumê. Mas nem todos os carros tinham fumê. Então a gente pintava com verniz vitral na época. Pra quem não sabe, o verniz vitral é uma tinta de papelaria mesmo, não é nem próprio para isso. Mas nesse caso do meu carro, já existe hoje, né, os spray para lanterna próprio mesmo, né? Então foi pintado aí para dar um ar mais esportivo, porque essa lanterna minha, ela era branca, vermelha e laranja. Então dava um ar muito clássico no carro, né? Como tá uma pegada mais esportiva, então foi escurecido aí as lanternas traseiras. E aí, para fazer a interna, né, voltar a velha guarda aí, eu comprei um rádio, tá, de época, é um rádio da Aico. Eu não sei dizer que ano que ele é, mas é um bem clássico, precisa dar um talentinho nele, uma restaurada nele. Inclusive, eu já comprei, não está instalado ainda, mas consegui o amplificador. Ele não é um Tojo, mas é um motorrádio também, vai ser instalado aí no painel do carro, e aí completa aí o time da época aí também. Então é isso aí, rapaziada, um pouquinho do que é a VEB para vocês. Lógico que foi uma história bem resumida, tem muita coisa, se for entrar bem a fundo mesmo, porque foram várias décadas, né? Começou 70, 80, 90, e 2000 já eles não consideram mais como VEB, né? Apesar de ter os equipamentos dos anos 2000 também, que seria uma coisa bacana, legal. Mas falando um pouco da história da velha guarda para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês curtiram, comenta aí, a gente pode trazer esse quadro no canal, falando das culturas automotivas, tem muita coisa a ser visto, muita coisa a ser falado. Então vamos experimentar esse aqui o primeiro. Se vocês curtirem, então escreve aí nos comentários, beleza, rapaziada? Então segue lá a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook também tem aí o House Cars. E é isso aí, até o próximo vídeo, rapaziada. Falou, valeu!